Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês, crianças? Hoje é mais uma aula de gramática. Vamos trabalhar o grau dos adjetivos. Prestem bastante atenção nas explicações a seguir. Vamos relembrar o que são adjetivos. Adjetivos são qualidades, características que damos para os seres, objetos, pessoas, lugares e animais. Meus amores, o grau comparativo serve para comparar a qualidade dos seres. O grau comparativo ele pode ser de superioridade, igualdade e inferioridade. Superioridade, eu uso as palavrinhas mais que ou mais do que. Igualdade, eu uso tão, como ou tão quanto. Inferioridade, eu uso menos que ou menos do que. Vejam os exemplos a seguir, crianças. Vamos ver o exemplo, prestem atenção. O grau comparativo é aquele que estabelece comparação. Vamos ver um exemplo de mesma qualidade entre dois seres. A moça era tão alta quanto o namorado. Já um exemplo de duas qualidades no mesmo ser. A moça era tão bonita quanto educada. Viram a diferença, crianças? Estabelecendo comparação de qualidade entre dois seres e comparativo de qualidades de um mesmo ser. A seguir, vamos ver mais exemplos. Prestem atenção, crianças. O grau comparativo exprime a característica de um ser, objeto, comparando com o outro. Veja os exemplos. A casa é mais alta do que a árvore, comparativo de superioridade. A casa é tão alta como o poste da eletricidade, comparativo de igualdade. A casa é menos alta do que a torre da igreja, comparativo de inferioridade. Vamos ver mais exemplos. O grau normal, João é inteligente. Já o grau comparativo é dividido em igualdade, superioridade e inferioridade. Vamos ver a diferença. Igualdade. João é tão inteligente quanto Pedro. Superioridade. João é mais inteligente do que Pedro. Inferioridade. João é menos inteligente do que Pedro. Viram a diferença, crianças? Igualdade. Tão inteligente quanto Pedro. Superioridade mais, inferioridade menos. Agora, vamos ver mais um exemplo de inferioridade. Comparativo de inferioridade. Prestem atenção, crianças. O inverno em Portugal é menos frio do que na Alemanha. O Felipe é menos alto do que Pedro. Este livro é menos interessante do que aquele. Viu como é fácil, crianças? Vamos ver mais exemplos a seguir. Vamos testar nossos conhecimentos agora. Veja a questão. Numere de acordo com a legenda. Número 1, grau comparativo de igualdade. Número 2, grau comparativo de superioridade. Número 3, grau comparativo de inferioridade. Vamos ler as questões e numerar. Luísa está tão alegre quanto Marisa. É grau comparativo de igualdade. É o número 1. O coelho é mais esperto que a tartaruga. Grau comparativo de superioridade.
É o número 2. A laranjeira é menor do que a mangueira. Grau comparativo de inferioridade. Número 3. Viu como é fácil, crianças? Vimos os adjetivos no grau comparativo de igualdade, inferioridade e superioridade. Agora vamos ver o adjetivo no grau superlativo. Olha o exemplo, crianças. Muito organizado fica organizadíssimo. Muito forte fica fortíssimo, crianças. Vamos ver agora como fica algumas palavras, alguns adjetivos no grau superlativo. Belo, belíssimo, benéfico, beneficentíssimo, benévolo, benevolentíssimo, capaz, capacíssimo, celebre, celebríssimo, claro, claríssimo, contumaz, contumacíssimo, cristão, cristianíssimo, cru, cruecíssimo, difícil, dificílimo. A seguir, assistam ao vídeo complementar explicativo com bastante atenção e entendam um pouco mais sobre o grau comparativo, criança, sobre os adjetivos, o grau dos adjetivos, que é superioridade, inferioridade e igualdade, e também o grau do adjetivo no superlativo, meus amores. Prestem bastante atenção no vídeo complementar. Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre adjetivo e grau do adjetivo. Adjetivos são palavras que dão qualidade ao substantivo. Por exemplo, a criança é sorridente. Substantivo criança, adjetivo sorridente. O grau comparativo compara as qualidades dos seres. Superioridade. Usamos mais que ou mais do que. Exemplo: Ana é mais alta que Joana. Inferioridade. Usamos menos que ou menos do que. Exemplo: Pedro é menos inteligente que Jorge. Igualdade, usamos tão quanto. Exemplo: Joana é tão bonita quanto Yasmin. E aí vai uma dica. Não falamos mais grande, falamos maior. Mais pequeno, falamos menor. Mais bom, falamos melhor. Menos bom, falamos pior. Existe também o grau superlativo. O superlativo aparece em grau elevado. Exemplo: alto, altíssimo, bom, boníssimo. Vejamos agora o quadro dos superlativos mais usados. Agradável, agradabilíssimo. Ágil, agilíssimo ou agílimo. Amigo, amicíssimo. Benéfico, beneficentíssimo. Célebre, celebérrimo. Cruel, crudelíssimo. Difícil, dificílimo. Dócil, docílimo. Fácil, facílimo. Feroz, ferocíssimo. Feliz, felicíssimo. Fiel, fidelíssimo. Grande, máximo. Humilde, humílimo. Incrível, incredibilíssimo. Jovem, joveníssimo. Livre, libérrimo. Magnífico, magnificentíssimo. Magro, magérrimo. Nobre, nobilíssimo. Notável, notabilíssimo. Pequeno, mínimo. Pobre, paupérrimo. Respeitável, respeitabilíssimo. Sábio, sapientíssimo. Sagrado, sagratíssimo. Sensível, sensibilíssimo. Simpático, simpaticíssimo. Simples, simplíssimo ou simplicíssimo. Tenaz, tenacíssimo. Terrível, terribilíssimo. Veloz, velocíssimo.
visível, visibilíssimo, voraz, voracíssimo. Crianças, por hoje é só. Espero vê-las na próxima aula. Até mais! Agora é com vocês. Respondam a atividade proposta no módulo 4 e envie para eu corrigir. Estou aguardando.